pessoal, a paz, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato aqui poderoso para vocês. Já faz tempo que eu não gravo vídeo aqui no canal. Ontem eu fiz uma live com a psicóloga Milena Ribeiro, assistam lá, ela é minha amiga de infância e hoje trabalhamos fazendo a mesma coisa no sentido de cuidar da área emocional, das feridas emocionais. Ela é bênção, eu tenho certeza que você vai ser abençoada. E ela tem um e-book maravilhoso que eu li. Gente, e hoje eu fui também fazer remessa dos livros, porque eu já estou de volta aqui nos Estados Unidos. E eu fiquei chocada com o valor do correio para mandar para Itália e para United Kingdom. $31 foi para Itália não, $31 foi para United Kingdom e $34, quase $35 para enviar o livro para a Itália. Eu falei, meu Deus do céu, como que é tão caro isso, gente? Enfim, faz parte, né? Mas assim, você que está aqui nos Estados Unidos, aqui próximo, fica bem mais em conta. O correio ficou $5 e pouco, então vale a pena. É o livro impresso, tá? E eu também tenho o e-book, caso você queira, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. Gente, são 17 relatos ali, maravilhosos, poderosos, libertadores, e eu quero saber qual foi o relato que mais impactou sua vida. Hoje vamos ler então esse relato juntos aqui, se preparem aí. E eu quero pedir também, encarecidamente, pessoal, façam algo para ajudar nessa conscientização em relação aqui ao canal. Se você ainda não está inscrita neste canal de bênção aqui, seja você também um instrumento do Senhor para ajudar a levar isso adiante. Se inscreva aqui. Gente, eu estava vendo que os vídeos aqui no meu canal, para honra e glória do Senhor, tem mais de milhões de views. E eu falo, por que não tenho tanto de pessoas inscritas também, né? Porque isso vai ajudar a levar adiante para mais pessoas terem também acesso a essa conscientização. Juntos somos mais fortes e eu conto com a ajuda de vocês. Obrigada e Deus abençoe. Vamos à leitura desse relato. Ela diz assim, Cris, meu nome é... Ela falou para mim o nome dela, né? Só que eu não vou falar, lógico. E ela fala, porém, em meu relato eu mudarei meu nome e as cidades. Muito bom. Obrigada. Façam sempre isso, vocês que enviarem seus relatos. Ah, e novidade, estou fazendo lives novamente. Se você quer fazer live comigo, manda pra mim mensagem no meu privado, no meu WhatsApp, ok? Vamos lá. Oi, Cris, me chame de Luciana. Começarei falando um pouco da minha infância. Tenho 4 irmãos, 3 mulheres e um homem, e sou a segunda mais velha. Meu pai, homem simples, trabalhador, perdeu os pais ainda criança. Ele e seu irmão foram criados pela avó. Aos 36 anos, seu irmão também veio a falecer. Minha mãe teve 11 irmãos e foi criada por pais rígidos que achavam que bater educava. E assim ela nos criou. O meu pai era o provedor e deixava a responsabilidade da educação por conta dela. Então, sempre que um irmão aprontava, ela batia nele, nos outros, para que aprendessem ou para não rirmos do que apanhou. Meu Deus do céu. E ela põe entre parênteses, como se isso fosse possível, pois não era uma surrinha qualquer. O meu pai faleceu em 2016, minha mãe ainda é viva, graças a Deus, mas o fato dela nos espancar, e ela põe entre aspas, quando criança, não nos fez ficar rebeldes ou rejeitá-la. Nós a amamos muito e somos bem unidos. Nasci em Natal, João Pessoa, ela põe em parênteses, né? Aos 8 anos fui para o Rio, aos 16 comecei a namorar um rapaz e foi um namoro de 8 anos, porém nunca senti necessidade ou vontade de me casar. Com menos de 1 ano de namoro, os meus pais resolveram mudar para São Paulo e esse namorado não quis terminar. Ele era mais velho que eu, 3 meses apenas. Era um namoro gostoso, onde tudo era resolvido na conversa. Porém, após 8 anos, descobri que estava sendo traída. Terminei o namoro e sofri muito por conta disso, por muito tempo. No entanto, não quis voltar com ele. Tive outros namorados, mas nunca levei a sério porque achava que nunca casaria. Então, quando o namoro terminava, por mim tudo bem. E ela põe entre parênteses, também não foi tanto namorado assim, viu? Gostei do detalhes à parte. Conheci meu marido, ele tinha 16 e eu 32. Uau, como assim? Peraí, gente, uma criança? Ele tinha 16 anos e você 32, mas éramos apenas vizinhos.
Mas sempre que eu chegava em casa, ele estava sempre na minha calçada com outros vizinhos e sempre me cumprimentava e brincava dizendo que eu era a nora que a mãe dele sonhava. Eu não levava a sério porque para mim ele era uma criança, realmente. Gente, 16 anos mais velho. E assim, não é só questão de ser 16 anos mais velho. Eu já conheci casais que tinham 20 anos de diferença. Ela era mais nova, né? Ela tinha 20 na época e o marido 40. E também não deu muito certo, não durou muito tempo. Ele era bem machista. Mas quando é muito tempo assim de diferença, gente, agora normalmente é o homem mais velho que a mulher, né? Interessante isso aqui. Eu fico imaginando eu com 32 e um menino de 16, né? Mas tudo bem, é a história dela, é a vida dela, né, gente? Mas assim, você já vê que tem algo aqui que não tá muito legal, né? Meio fora do lugar. Realmente era uma criança aí pra você, né? E ela diz, então eu nem confiava, não dava nem confiança. Mas ainda assim fizemos amizade, não uma amizade profunda, mas conversávamos bobagens quando eu tinha tempo. E nunca era só nós dois, digamos que conversa de vizinhos, até porque sempre tinha mais de um conversando na calçada. Um certo dia, após 4 anos de nos conhecermos, ao lado da minha casa tinha um mercadinho, e ela põe entre parênteses, motivo pelo qual sempre tinha gente na minha calçada. Fui nesse mercadinho comprar miojo. Ela disse que ela morava sozinha. Quando o dono do mercado, que era meu amigo, disse que ia fechar o mercado se eu queria comer em uma pizzaria. E como tínhamos amizade, eu topei. E o Evandro também estava lá e disse que iria. Nós zoamos com ele, chamando ele de oferecido, e fomos todos juntos. Ao voltar para casa, estava uma chuva muito forte. Saí correndo do carro do meu amigo e abri meu portão. Quando percebi, o Evandro estava na minha cola, alegando que ia esperar a chuva passar, e fiquei um pouco com ele conversando, esperando a chuva passar, quando de repente ele me beijou. Cris, confesso que fiquei surpresa, mas gostei. É lógico, né? É normal, né? Imagina, um jovenzinho desse, você se sentiu a garotinha. Ai, senhor. Continuando. A partir daí, parecia que ele adivinhava a hora que eu chegava ou saía, pois sempre encontrava no portão ou até mesmo na rua. Eu havia acabado de sair de um relacionamento onde eu havia dado um ponto final, pois vivíamos entre idas e vindas. Bom, aí você imagina, né? A insistência foi tanta que acabei aceitando namorar com ele. Por ele ser mais novo, eu achei que não ia longe, então fui deixando. Não lembro exatamente a data que começamos a namorar, sei que foi em maio. Mas como te disse, achei que não ia longe, então não marquei como que uma data importante. No início foi perfeito, ele era divertido, atencioso, carinhoso, tudo de bom. E ela põe entre parênteses, vale a pena ressaltar que ele sabia que meu ex-namorado era muito brincalhão e eu havia dito que ria muito com ele. Em agosto, ele deu o primeiro sinal de narcisismo e eu não percebi. Gente, aqui eu já começo a pensar, né? Ele, vizinho dela, provavelmente você bonita, né? Sozinha, mora sozinha. Ele pensou, uau, vou casar com essa daí, vou ter casa própria, não vou precisar trabalhar, ela vai me sustentar. A mamãe que ele provavelmente não teve, né? Ou se teve, não supriu as carências. E aí você era a que ele escolheu para ser essa mãe. Muitos narcisistas fazem isso, tá? Não só os homens, como as mulheres também. Continuando, ela diz que ele deu o primeiro sinal de narcisismo, mas ela nem percebeu. Ele fazia aniversário em agosto, então a mãe e a irmã dele pediram para fazermos um bolo surpresa para ele, e eu concordei, e assim fizemos um bolinho, alguns salgados, pois seria eu, a irmã e seus 3 filhos e minha sogra. Ela põe entre parênteses coral. A cobra coral, é isso? Aí, não tô falando que a mãe dele devia ser também, né? Pronto, ela diz, deu o horário dele chegar e nada. Liguei pra ele perguntando se ele iria na minha casa. Ele disse que estava chegando e nunca chegava. Ai, clássico de narcisista. Quem nunca passou por isso? Eu já várias vezes. E ela fala, esqueci de dizer que me mudei para um apartamento no final da rua em que eu morava antes. E depois de bastante tempo ele chegou em casa com a boca estourada, dizendo que foi ao shopping com os amigos e lá ele acabou brigando. Que beleza! Dia do aniversário celebrando na brigaiada.
E ela fala: Cris, eu não me importei em saber se era verdade ou não, como já te disse, eu não botava fé no relacionamento. Embora eu respeitasse, achava que uma hora ele ia perder o interesse. Bom, ele chegou, viu a sala decorada, mas a reação dele foi tão fria, eu nunca tinha visto algo igual. Ele nem se importou, entrou, falou que tinha brigado no shopping, que ia em casa tomar banho e depois voltava e foi embora. E ficamos que nem idiotas em casa esperando por ele. Quando chegou, partimos o bolo e pronto. Ah, foi aí que descobri que ele estava fazendo 21 anos. Pois ele dizia que já tinha 21, então eu achei que ele faria 22. Gente, narcisista faz isso. Às vezes é coisa de um ano eles inventam. Depois descobri que ele adorava mentir por qualquer coisa, mesmo quando não tinha necessidade de mentir. Clássico de narcisista também, a vida deles é uma mentira, eles são a própria mentira, filho do pai da mentira. Em setembro passei mal, a tia dele cogitou se não estaria grávida, se não seria gravidez. Eu respondi que não era porque estava tomando remédio. Passei na minha ginecologista e ela pediu vários exames, fiz os exames antes de trabalhar. Quando cheguei no trabalho, ele me ligou para saber dos exames. Respondi que levaria alguns dias para ficar pronto. Só o de gravidez que estaria pronto no mesmo dia. Então ele me disse que iria pegar. Respondi que não precisava, pois eu não estava grávida. No final da tarde, ele ligou do trabalho dizendo que pegou o exame e eu estava grávida. Não acreditei, chorei muito, pois não queria. Ao chegar em casa, ele estava lá e me deu o exame. Sim, eu estava gravidíssima. Então falei para ele que ele não precisava ficar comigo por conta da gravidez, que eu assumiria a criança, e ele foi muito veemente em dizer que queria criar a nossa filha juntos. Aí, Cris, foi onde o meu inferno começou. Ele começou a gritar comigo por qualquer coisa, me xingava e eu não sabia o que era aquilo. Ficava confusa, me sentindo frágil por estar grávida, por conta da gravidez, e ele nunca ia ao médico comigo, não perguntava nada em relação à criança. Não participava de nada, mostrava um desinteresse tão grande e aquilo me confundia porque na frente das pessoas ele mostrava uma alegria tão grande, mas comigo era como se eu não estivesse grávida. E quando não estava gritando e me xingando, estava me tratando como se eu fosse a mulher mais importante do mundo, mas não tocava no assunto gravidez. Era realmente como se fosse eu e ele apenas. Eu nunca me senti tão só como na gestação da minha filha. Ele era uma frieza tão grande em relação a ela que eu não esperei que ele fosse nem visitar no hospital ou até mesmo me buscar. Mas aí ele me surpreendeu sendo o pai mais presente e preocupado. Foi me buscar e a bebê não saiu do seu colo. E eu, boba, fiquei feliz achando que as coisas iam mudar. Mudar coisa nenhuma, só piorou os xingamentos, as brigas sem sentido e eu não sabia por que estava brigando. Eu sei que eu ficava cansada mentalmente, vivia com enxaqueca. Ele parava de falar comigo durante dias e eu não entendia, mas deixava ele pra lá. Então, depois de alguns dias, ele vinha gritando e me acusando, dizendo que se ele não falasse comigo, eu nunca falava com ele. Ah, meu filho, você quer o quê? Eu não aguento. Traste das trevas. Tudo doido, esses narcisistas. Ai, meu Deus, vamos se tratar, vamos. Tem muitos que vêm aqui assistir os vídeos, enfim. Ai, seria bom que fossem, né? Enfim, eram tantas acusações que eu tinha outro, e quanto evento que tinha, qualquer evento que tinha, que ele arrumava uma briga antes de irmos, e eu falava que ia ir embora, que pra mim não dava mais, aí ele pedia desculpas, dizia que ia mudar, e aí voltava com tudo, e depois de um tempo, tudo de novo. E quando a minha filha fez 2 anos, os xingamentos passaram pra ela. Quando ela caía, ele gritava com ela, dizia que a culpa era dela, que ela não prestava atenção em nada. E aí eu brigava com ele porque ele gritava com ela. Foram tantas vezes que eu o mandei embora, mas ele não caía. Não sofria abusos físicos, mas mentalmente eu fiquei destruída. Comecei a ter crise de ansiedade, coração batia tão forte que achei que estava doente. Era funcionária pública, recebia bem, mas fiz tantos empréstimos com a promessa de que ia me ajudar a pagar. E eu, burra, achando que estava fazendo não para ele, mas para a família. Dizia o tempo todo que minha família não gostava de mim, que meus irmãos me achavam chata, que eu era louca, que eu era culpada de tudo. Meu Deus, que pesadelo! E eu senti uma confusão tão grande sem entender como eu deixei chegar àquele ponto. Enfim, chegou a minha aposentadoria, resolvemos morar no Nordeste. Ela põe em João Pessoa.
Ele ficou muito feliz com isso, mudamos em agosto de 2019 e no final do ano minha irmã e cunhado foram nos visitar, passaram quase um mês comigo. Ele não gostou muito, mas conseguiu fingir. Após o regresso da minha irmã, um dia fomos fazer caminhada na praia e no caminho eu comentei que a minha irmã disse que voltaria no final do ano de novo. E Cris do céu, por que eu falei isso? Ele começou a gritar comigo, me xingar na rua e eu morrendo de vergonha. Ficava calada para ele parar, não adiantava, então comecei a gritar também que nem uma louca. Mas também não resolveu, ele continuou. Desisti da caminhada e estava voltando para casa, ele me torturando, não parava de falar até que de longe eu vi uns peões de obra e falei que era para ele parar, que eu não queria que as pessoas vissem o casamento de MRDA que eu tinha. E não sei qual o milagre, mas isso adiantou porque ele parou. E daí eu já perdi a vontade de viver, só chorava, fiquei deprimida. Mas ele cuidou de mim, nem parecia que foi ele que me deixou daquele jeito. Ah, mas eles fazem isso. Minha filha, sempre muito apegada a mim, sofria com meu sofrimento. E mais uma vez, por causa dela, eu tentei reagir e aos poucos comecei a sorrir de novo. Graças a Deus. Olha só, eu quero falar um pouquinho antes de terminar aqui. Tá quase terminando, o relato dela é bem pequeno, né? Ela resumiu o máximo. Gente, narcisistas, eles querem ser Deus na sua vida. Eles querem se sentir o que manda, o que desmanda, o que faz, o que não faz, o que salva, o que destrói. Então eles te causam o problema e daí você tá lá no fundo do buraco, aí eles pegam e te tiram de lá e você ainda agradece. Só que na época você não tinha noção de que foi ele mesmo que te enfiou lá na lama, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ai, sim, eu já passei por isso com amigas, inclusive. Uma que era mais triste do que as outras, né? No sentido das trevas, mais ruim. Nem tem isso, né? Pior de todas. Enfim. E ela continua, mas o inferno continuava. Ele começou a gritar com a minha filha na rua e eu sempre falando com ele que um dia eu iria embora. E ele mudava de novo e eu de novo achava que daquela vez era para sempre. Ledo engano. Os sintomas da ansiedade voltaram. Comecei a sentir novamente uma tristeza sem fim. Mas eu não queria acabar meu casamento, porque no fundo eu achava que todo casal era daquele jeito, mas eu sentia algo estranho, eu não entendia. Eu vivia pisando em ovos, não sabia como agir, pois até fazendo coisa boa pra ele era motivo de briga, vivia me chamando de louca, de egoísta. É tudo que ele fala que o outro é, né? E ela diz, meu Deus, como era cansativo discutir com ele. Narcisista pra mim era uma pessoa muito vaidosa e eu não sabia o significado real do transtorno. Aliás, eu nem sabia que era um transtorno, nem que passava pela cabeça, nem me passava pela cabeça que eu vivia com um narcisista. Até que um dia eu fazendo café da manhã, coisa que eu já fazia sem conversar, porque eu nunca sabia como ele ia reagir, então só ouvia ele falar e ele falou alguma coisa que eu não me lembro o que. E me deu um estalo que ele estava me manipulando, então eu resolvi pesquisar sobre manipulação. E só me aparecia vídeo sobre narcisismo. Como te falei, narcisismo para mim era uma pessoa muito vaidosa. E comentei isso com a minha filha, que o pai dela era manipulador. E que pesquisei que ele se encaixa nisso. E ela falou que não acreditava que o pai dela era manipulador. Então eu expliquei todo o sentido disso para ela. Mas queria pesquisar mais. E eu sempre falava para minha filha que eu não sabia mais conversar. Que eu me sentia burra. E pedi para ela pesquisar, para ela entender. Até que achei seus vídeos e confesso que chorei muito quando descobri que sim, eu vivia um casamento com uma pessoa que não sentia nada por mim. Tudo era uma mentira. Resolvi que iria embora e conversei com a minha filha hoje com 19 anos. E Cris, isso tudo foi no começo desse ano. Meus amigos já vinham percebendo a minha tristeza, comentaram com ele, me perguntaram, mas eu sempre senti muita vergonha de dizer como era o meu casamento. E ela diz, até porque na frente das pessoas ele era maravilhoso, só para minha família que ele não fazia nenhuma questão de esconder nada. Conversei com a minha filha, contei que eu iria embora e tive uma conversa com ele pedindo a separação. Ele não aceitou, pediu para ficar e eu disse que não adiantava, que eu estava decidida. Mas eu não sabia o que fazer nem como. Depois de muita insistência dele, eu falei que se ele ficasse não ia adiantar, pois estava decidida. Ele disse que ia respeitar, que só queria ficar perto de mim e de nossa filha, mas no dia seguinte ele agiu como se nada tivesse acontecido, tentando me fazer carinho e indo em casa de 3 em 3 horas.
e aquilo foi me deixando mais ansiosa porque eu sabia que logo ele estaria em casa e eu me sentia vigiada. Foi quando resolvi falar com a minha família. Falei que queria ir embora, mas estava sem dinheiro. Então a minha irmã veio de avião, ficou na casa de uma amiga, a única que contei que ia embora e o porquê. E no dia seguinte fui embora com ela de carro para São Paulo, deixei uma carta para ele, mas ele ficou que nem louco. Minha filha não quis ir comigo, ficou preocupada com ele e eu deixei, pois também fiquei muito preocupada com ele e não queria deixá-lo lá, pois ele não tinha parente na cidade e ela estava na faculdade trabalhando e amava aquela cidade. Conversei muito com ela sobre o que ele ia agir, né, como ele iria agir, para ela não se deixar ser manipulada e que se eu soubesse que ele estava maltratando ela iria embora, e assim ficou combinado. Enfim, nesse período que estava indo para São Paulo de carro, ele ficou me procurando pela cidade, mas em nenhum momento ligou, mesmo dizendo para minha filha que sabia que eu estava com a minha irmã. Isso aconteceu em abril, eu o bloqueei em todas as redes sociais, mas ele me mandava mensagem pelo celular de outras pessoas. Eu não respondia, ele me mandava mensagem chorando, pedindo, implorando, prometendo 1000 coisas. Em maio ele tomou chumbinho, ficou 4 dias internado e faleceu. Gente, que coisa de doido! É perda de controle, muitos narcisistas fazem isso, viu? Uau! Quase enlouqueci, me sentindo culpada, preocupada com a minha filha que estava lá sozinha. Graças a Deus a família do namorado dela a acolheram, voltei correndo para lá, o visitei e 2 dias no hospital e ele em coma. As pessoas que não sabiam de nada me culparam e me culpam, a família dele, os pais bloquearam a minha filha em todas as redes sociais, dizem que ela foi negligente, não cuidou do pai dela, ela, a filha, tinha que cuidar dele, não o contrário. E hoje estamos recomeçando numa cidade próxima à minha família, estou fazendo terapia e tomando remédio para conseguir seguir em frente e cuidar da minha filha, tentando me curar de feridas antigas e de feridas recentes. E tem hora que parece que nunca vai cicatrizar. É isso, Cris, tentei resumir o máximo que pude, espero que esse relato seja útil para alguém e que você ore por mim, por minha filha e por ele também. Um beijo e obrigada. Meu Deus do céu, agora eu vou falar uma coisa para você que eu creio que talvez vá te dar paz e tranquilidade, né? Só você sabe o que você passou entre 4 paredes e você chegou no seu limite. A gente não tem controle no que o outro faz com a própria vida. E não foi sua culpa e responsabilidade. Foi decisão única e exclusiva dele. Ninguém tem o poder de fazer com que ninguém tire a própria vida. Nem mesmo os narcisistas, como você citou, que você pensou em não querer mais viver e depois com a sua filha, né, você teve forças. Porque ainda assim, né, por mais que eles tentem tirar a nossa alegria de viver e muitas vezes algumas pessoas acabem pensando nisso, né, ainda assim eles não têm o poder de fazer isso, porque quando a gente clama a Deus, Deus vem e nos tira desse lugar. O inimigo, ele não brinca de ser ruim, mas o nosso Deus, ele também não brinca de ser bom, poderoso e justo. E eu vou falar pra você uma coisa aqui que aconteceu comigo. Eu tive uma amizade, né, com uma pessoa que me fez muito mal, que eu creio que ela seja uma sociopata com o pezinho já na psicopatia. Ela tinha total consciência do que ela fazia e muitas vezes ela tinha prazer naquilo. Vingativa, mau caráter e fingia ser anjo de luz. É uma coisa assim surreal, hoje eu vejo, né? Discernimento de espírito é libertador e assustador, mas nos faz ver aquilo que só Deus pode nos revelar, o que está no oculto, o que eles fingem, porque a intenção no coração e aqui é o que eles têm na mente, Deus sabe de todas as coisas e Ele nos mostra. Espírito Santo, que é Deus, habita em nós e esse poder faz parte de nós, então ali Ele nos revela, ok? E aí o que aconteceu? Numa das vezes que eu estava conversando com ela, eu não tinha noção, a gente ainda era amiga, né? Eu era, pelo menos, eu achava que ela era também, e ela chegou a comentar que ela seria capaz de se matar, deixar uma carta pro marido dela depois, se sentir mal o resto da vida, com remorso, com sentimento de culpa e nunca mais conseguir ser feliz. Ela não falou com todas essas palavras, né, porque senão ali seria algo muito explícito, mas ela deu a entender e eu percebi algo estranho no ar. Mas ela falou, naquela época, eu falo que enquanto Deus não te abre os olhos e tira a venda,
Você sente coisas estranhas no ar, mas ele não te permite ver tudo. Mas depois que ele revela, você começa a lembrar de cada detalhe. Deus mostra exatamente a intenção por trás de cada palavra que eles lançam, né? Que eles falam ali enquanto a gente conversava. Então, como eles não têm alegria de viver, eles não têm propósito de vida, né? Eles são pessoas que se odeiam a todos, ateus, revoltados, né, com a vida, enfim. Eles não têm alegria de viver e eles tentam provocar nas pessoas exatamente o que eles sabem que provocou eles a chegarem nesse nível. Só que quando a gente busca nosso Deus, Ele nos tira de lá. E ela falou isso pra mim. Eu não sei, só Deus sabe de verdade a intenção no coração do seu ex aí, por ele ter feito o que ele fez. Mas ela chegou a dizer claramente, entre aspas, né, meio que no ar, que ela seria capaz de fazer isso, mas com a intenção de estragar a vida dele pro resto da vida, dele nunca mais conseguir viver com ninguém e ser feliz porque ele ia carregar esse peso, essa culpa. Então liberte-se disso. Se você está sentindo culpada por isso, não importa o que os outros pensem ou digam ou falem em relação a você, a sua filha, Deus sabe quem vocês são e a intenção no coração de vocês e sabe também tudo o que vocês passaram. Mas é isso, gente. Então, que você que tá aí, hoje aí, tomando remédio, fazendo tratamento psicológico, talvez seja por conta disso. Então, eu tô compartilhando essa situação porque eles são realmente capazes de fazer isso. Então, fique em paz, né? Fique bem com Deus e viva a sua vida em paz. E se Deus já te perdoou, então o outro pode acusar e pode julgar e pode fazer o que for. Você não foi responsável por algo que ele decidiu fazer. A escolha foi dele, infelizmente ele se permitiu chegar nesse ponto e é como eu falei, Deus tenha misericórdia. Tá bom? Forte, eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, compartilhem e se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like. E é isso, gente. Se você tem um relato para mandar também, mande pro meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. E se você quer gravar uma live junto comigo, me chama no privado, no meu WhatsApp, porque eu quero saber um pouquinho mais, né, da história pra gente poder marcar. Fiquem com Deus. Beijos no coração e até em breve, até o próximo relato. Tchau, tchau.